Carreiras, você vai ficar por dentro do dia a dia de um advogado especialista em radiodifusão. O que faz este profissional e como é o mercado de trabalho? Aqui comigo, o estudante de Direito, Marcelo de Barros, que como você aí de casa também está assim, ó, curioso em saber mais sobre essa carreira, não é mesmo, Marcelo? Isso mesmo. E aí, qual é a sua principal dúvida sobre essa carreira? Quero tirar todas as dúvidas possíveis com ele. Nossa, a dúvida dele é tirar todas as dúvidas, então vamos lá, porque eu também estou curiosa. E qual o primeiro passo para se tornar um especialista em direito de radiodifusão? Quais os tipos de processo que o advogado especialista em radiodifusão trabalha no seu dia a dia? Quem são os clientes que procuram esse advogado? Ele pode trabalhar como autônomo ou no departamento jurídico da própria Associação Brasileira de Emissoras de Rádios e TVs no Brasil, a ABERT. Tudo bem, Rodolfo? Tudo ótimo, felizmente. É um prazer recebê-los aqui na ABERT. Pois então, a gente está aqui super curiosos de saber o passo a passo dessa carreira tão especializada que é o profissional de radiodifusão. E a primeira coisa que eu queria saber de você é por que você optou em atuar na área de radiodifusão? Bem, foi meio que levado pelas consequências da vida, né? Na verdade, eu já trabalhava no escritório de advocacia e um belo dia o advogado que trabalhava lá no escritório comigo me chamou para vir aqui para a ABERT, para vir entrar nessa questão de auxiliar, trabalhar com a radiodifusão. Já estou aqui trabalhando nessa área há 9 anos. 9 anos, há um tempo suficiente para estar bem por dentro dessas leis e decretos que regulamentam aí as outorgas de rádio e TV. Alguma coisa, né? A gente tem que sempre aprender, tem que estar sempre aberto para aprender, que eu acho que isso que é importante. Mas a gente já conseguiu pegar algumas coisinhas aí da área, já é possível. E o que faz um advogado especializado em radiodifusão? Bem, o advogado que trabalha nessa área, ele pode tanto trabalhar para as empresas, prestando uma assessoria, seja externamente, trabalhando num escritório, trabalhando como autônomo, ou trabalhar, inclusive, no setor jurídico das próprias empresas. As empresas que vocês dizem são emissoras de rádio, TV mesmo? São as emissoras de rádio e televisão que nós chamamos de radiodifusão. Né? Radiodifusão a radiodifusão sonora são as emissoras de rádio e radiodifusão de sons e imagens são as emissoras de televisão. E você trabalha aqui no departamento jurídico da ABERT. Como é que é a atuação, então, de um advogado da área de radiodifusão que trabalha na própria associação das empresas de radiodifusão no Aqui Brasil? na associação, eu acho que a gente acaba tendo uma visão geral do que acontece, né? Porque o nosso trabalho é assessorar as emissoras de televisão. Então, as emissoras de televisão trazem os problemas delas para nós. E são os problemas mais variados, porque tem desde aquela emissora de rádio pequenininha, localizada no interior do sertão nordestino, até a grande emissora de televisão localizada num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro. Elas confluem para vir buscar aqui sempre alguma orientação nossa, alguma indicação do que pode ser feito, do que não pode ser feito, ou para dar uma resposta em determinado caso concreto. Para quem está atuando agora no direito civil ou penal, ele tem chance de vir trabalhar aqui? As emissoras de televisão precisam muito de pessoas que entendam também de direito civil, por exemplo. Uma coisa que está no dia a dia das emissoras são contratos. As emissoras têm que celebrar contrato, têm que fazer cumprir esses contratos. Então, é importante também muito o conhecimento de direito civil, que o direito civil tem que ser basilar para todo profissional que milita nas áreas jurídicas. Né? E o direito penal também tem sua parcela. Muitas vezes tem alguém que entra pleiteando, se sentindo caluniado ou difamado e entra contra a emissora de televisão pedindo o ressarcimento ou a condenação do responsável pelo crime. E quando é que o advogado desse ramo atua no contencioso e quando é que ele atua no administrativo? Assim, dando um exemplo bem prático de um dia a dia de um departamento jurídico de uma emissora de TV, por exemplo. Pois é, no dia a dia você vai ter, por exemplo, no contencioso, sempre que tiver um problema numa execução de um contrato, por exemplo. Você contratou alguma coisa para funcionar na emissora, ou até mesmo, por exemplo, um anúncio. Os anúncios, que são a fonte de renda das emissoras, elas são firmadas através de contrato com as agências de publicidade, com os anunciantes. De vez em quando pode ter alguma coisa ali que não saiu de acordo com no contrato. E aí você vai ter que ir no Poder Judiciário, se esgotadas as possibilidades de você resolver amigavelmente, você ir para o Poder Judiciário para fazer com que aquele contrato ou seja cumprido ou discutir uma determinada cláusula.
E na parte administrativa, as emissoras, como são concessões públicas, elas funcionam elas são ou concessionárias ou permissionárias de serviço público, elas têm que estar sempre bem relacionadas com os órgãos do Poder Executivo. Tem que sempre fazer, por exemplo, as concessões de rádio têm validade por 10 anos e as de televisão por 15. Então, tem sido esse período que você tem que apresentar um pedido de renovação. Aqui na ABERT, outros 2 advogados trabalham no departamento jurídico. Todos contam com o apoio da Michele Aquino, que apesar de não ser advogada, já sabe tudo sobre a legislação na área de radiodifusão. Mesmo não tendo feito faculdade de Direito, você recomendaria esta área para os profissionais de Direito? Sim, porque é interessante. É uma área que ninguém entende muito, principalmente o pessoal de Direito. Quando entra aqui, fica meio perdido por ser uma legislação bem específica, né? Então, assim, é interessante, porque tem várias coisinhas pequenininhas interessantes em várias leis que você acha que não vai ter nada de radiodifusão, você acha um artigozinho ali que tem algum comentário, alguma coisa assim. E quem é o outro profissional que te auxilia aqui no dia a dia? O Stanley também, que também está aqui, já tem Stanley. bem par de anos. Tudo bem, Stanley, como vai? Stanley, então, é advogado da área de radiodifusão. O Stanley chegou aqui logo quando formou na Stanley. Isso. Qual foi assim, sua maior atuação assim, até hoje? Você teve alguma dificuldade no decorrer até agora, desses 3 anos que você está aqui? Sentiu alguma dificuldade? Não, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia é porque o setor é específico, mas ele, ao mesmo tempo, é cercado por todos os ramos, né? Como todo ramo do direito, claro. Então, alguns assuntos específicos, a gente não tem uma resposta pronta à legislação. Então, a gente tem que ir no Código Civil, na Constituição, dos livros de direito administrativo, para poder achar a resposta para aquele questionamento. Isso é que é um desafio que a gente tem, né, no dia a dia. Nem sempre as coisas são evidentes na legislação, né? E no próximo bloco, as perguntas dos estudantes sobre a atuação na radiodifusão. O Carreiras volta já já. Enquanto isso, mande sua sugestão para o programa.